Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira. Que sexta-feira? Dia 8 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Uma imagem, inscreva-se se estiver aparecendo para você, é só você passar o cursor em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever. Se você também deseja receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, tem atualização na segunda-feira da carteira semanal e as informações relevantes durante cada pregão, é só você clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Que sexta-feira, Ibov caindo basicamente 2% no pregão de hoje, está entrando no leilão de fechamento, enfim. Mas temos um cenário bem negativo para o Ibov nesse momento. Por que sinal bem negativo? Porque é um candle que gera um engolfo de baixo, já estava com a dificuldade para subir, apesar de estar todo em tendência de alta, mas tinha uma certa dificuldade para andar, inclusive que eu mencionei que as operações de swing trade geram uma dificuldade grande nesse momento aqui de bastante volatilidade, ou seja, gera um sinal de alta e na sequência já gera um candle mais forte para baixo. Vem aqui para cima, rompe essa máxima, mas de novo volatilidade, volta com o candle cheio e aí outro candle eliminando ali pelo menos as mínimas anteriores e perdendo essa mínima aqui. Parando apenas por enquanto no suporte do 107,219. Abaixo disso, 106,355. Lembrando, se o Ibovespa perder essa mínima, a tendência de curto prazo seria anulada no primeiro momento, ou seja, ficaria com a tendência indefinida de curto prazo. Então, sinalização negativa, fechamento vindo para baixo da média móvel de 13 períodos, perda da mínima do pregão de hoje a partir de segunda-feira, aumenta a probabilidade de queda para o Ibov, que segue ainda dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que tinha gerado alguns sinais aí de enfraquecimento e também aqui no médio prazo ainda tendência também de alta, só que também no gráfico semanal, depois de um movimento de subida, vai gerando um candle ali de reversão, algo semelhante a uma estrela cadente. A perda da mínima dessa semana reforça a chance um pouco maior de se ter uma correção. E quais são os pontos de correção mais relevantes no gráfico semanal? Os topos que foram rompidos. Primeiramente, 106,650, depois 106 mil pontos e abaixo disso na faixa dos 105,077. Vamos então aqui falar, só para mencionar que na semana, né, queda de 0,72% para o Ibovespa, logicamente, está dentro do leilão de fechamento, isso pode alterar um pouquinho ainda até o fechamento do pregão, até a saída do leilão de fechamento. Futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, em termos de leitura de mercado, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. No gráfico 60 minutos, o que é que nós temos? Uma tendência aqui de baixo. Então, no G60, tendência de baixo e o gráfico diário, perda de mínimas anteriores. Então, basicamente também gerando uma sinalização negativa ali contra a tendência. No gráfico de 60 minutos, dentro dessa tendência de baixa, o que aconteceu aqui? Perdeu uma região extremamente importante de suporte. Logo, seja no decorrer da próxima semana, topo descendente no G60, no G30, fica muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora nesse cenário de tendência de baixo, ou seja, quando o mercado faz isso aqui, ó, gera um movimento para baixo, para em cima do suporte, faz uma correção, gera um sinal de baixa, lá em cima da média, inclusive, candle forte de baixo, fica muito mais para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10, 85 minutos, tentando pegar um pedaço do movimento de queda do gráfico de prazo maior, como, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, o gráfico de 30 minutos. Dentro desse atual contexto, o suporte mais relevante agora para baixo seria aqui nessa faixa por volta dos 107,285. Enquanto não gerar nenhuma sinalização para cima, superar a máxima dessa hora de pregão aqui, superar os 108.200, e continuar gerando topo descendente no gráfico de 10, 85 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, tentando pegar o quê? Um movimento ainda debaixo do preço até essa região aqui de suporte, abaixo desses 107,285, o outro nível seria o 106,900. Né? Passa ali por um 107,125, depois 106,900. E se gerar sinal de alta no decorrer, no início da segunda-feira, no início do próximo pregão, aí sim, sinal de alta seria superar a máxima dessa hora aqui ou quebrar a sequência de máximas descendentes no G60 ou no G30. Aí sim fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Eu daria preferência por fundo ascendente. Por quê? Porque pivô de alta
já pode ficar muito em cima dessa região importante de resistência, que qualquer operação de compra que o preço estiver chegando aqui nesse nível não exigiria mais tanto para cima, porque aumenta-se a probabilidade de entrar pressão vendedora nessa faixa de pontos, ali na faixa dos 108.660 pontos, 108.660, 108.655, enfim, nesta faixa de preço, nível mais relevante de resistência. Logicamente que antes tem resistência aqui na mínima do fundo anterior, na faixa 108.375 e depois 108.505. Seguindo para o dólar, no dia de hoje, dólar lá em cima, em alta de 1,58%. Olha, 3 pregões do dólar pesados para cima. É aquele momento em que você resolve, só um exemplo, né? Você resolveu fazer uma operação contra a tendência, enfim, do gráfico diário, resolveu fazer venda, desculpa, a favor até da tendência do gráfico diário, tentando pegar aqui, não, já subiu demais, vou vender, e o negócio começa a subir mais, se não, vou vender mais contratos. É aquele momento que arrebenta com qualquer gestão de risco, se, logicamente, se não houver gestão de risco, né? Se houver gestão de risco, você não vai se arrebentar no mercado de renda variável. Então, nesse caso aqui, um movimento forte para cima. Se olharmos para o G60, o que nós temos? Um movimento mais esticado para cima, colocando aqui a distância do preço para a média, ainda tem ali um afastamento de 2 vezes a volatilidade média, é um afastamento grande. Se esticar, se abrir o próximo pregão, subindo, chegando no nível de resistência, aqui nessa faixa de por volta dos 485 a 493,50, se chegar nesse nível aqui na segunda-feira, vai ficar muito mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora. De que forma? Se olharmos para o G60, abriu subindo e perdeu a mínima ascendente, a sequência de as últimas mínimas ascendentes, principalmente a última mínima ascendente, gerou um sinal de topo no G60 ou no G30, aí sim ficaria muito mais interessado em se buscar a operação de venda de topo descendente ou até mesmo de pivô de baixa, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então esse seria um cenário mais interessante. Se abrir caindo e perder a mínima aqui dessa última hora aqui, perder os 466,50, daria até para buscar a operação de venda, mas o ideal seria ter algo mais para cima, para ter mais espaço para se buscar essa operação na ponta vendedora no gráfico aí de 10 ou de 5 minutos. Enquanto estiver dentro desse contexto de alta, se ocorrer aqui, ou seja, abre caindo, fica aqui de lado e gera pivô de alta, ainda vai ficar mais para se buscar a operação de compra, mas tomar cuidado com aquela zona de resistência que eu acabei de citar do gráfico diário. Na semana nós temos aqui o dólar apresentando uma alta somente para dizer assim, a alta forte de 4,43%, uma baita sinalização de alta no gráfico semanal após aqui um movimento forte de subida, e faz uma correção em várias ondas aqui e agora gera um sinal muito forte para cima dessa região aqui. Então toda essa região que o dólar voltou para cima, daquela região que eu falava que era uma região importante, 4,058 a 4,065, isso tudo agora tende a passar como ser um suporte para o dólar em possíveis movimentos de correção dessa forte subida. O primeiro nível de correção, suporte importante no diário, fica na faixa dos 406,50, que é o gap de alta do pregão de hoje. Vamos falar então aqui agora das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 3,01%. Eu busquei uma operação de compra iniciativa pelo gráfico de 60 minutos. Depois que ela chegou aqui nesse patamar, gerou uma sinalização de alta, recomendação de compra aqui nesse nível com stop aqui embaixo. Ela acionou o stop aqui nesse candle. Então essa operação da Petro pelo gráfico de 60 minutos proporcionou aqui uma perda de 1,4% e isso representou uma redução de 0,2% do capital total. E em relação ao gráfico diário, o que é que nós temos? Ela tinha aqui todo um sinal de subida, por isso eu até busquei uma entrada com stop mais curto, porque se buscasse entrada aqui com stop aqui embaixo, o stop fica um pouco longo, pelo menos para mim, essa operação. Mas é um ativo dentro do contexto de alta que ela tem no semanal. A semana está caindo aqui 1,51% por enquanto, ainda está dentro do leilão de fechamento, mas dentro desse contexto de pivô de alta, de sinalização de alta, no decorrer da próxima semana ainda é um ativo que eu vou ficar de olho um pouco mais para planejar a operação de compra, ou seja, gerou aqui um movimento mais fraco para baixo, gerou sinalização de alta, fico interessado mais em abrir compra em cima de Petro. O ideal é que venha mais candles agora aqui para baixo para depois buscar alguma compra de algum fundo no gráfico diário da Petrobras. Na Vale 3 no pregão de hoje, queda de 2,18%. Olha onde veio bater a Vale 3, está na região de suporte. Então, dependendo também na próxima semana, alguns pregões aqui patinando em cima dessa região, gerando sinalização de alta em cima da região que vai de
48,92 até o gap lá final 48,44, nessa faixa de preço, vejo uma região importante de suporte proporcionada por 3 topos anteriores e por um gap de alta, e ainda a média móvel de 13 períodos, que se ocorrer alguma sinalização de alta nessa região, me interessaria em abrir uma operação de compra na Vale 3. Na semana, a ação por enquanto está ainda em alta de 1,2%, deve fechar em alta, o leilão não tende a jogar tão forte assim para baixo, mas com candle de reversão, né? Foi lá para gerar um pivô de alta e gerando aqui uma perda de força justamente ao gerar o pivô de alta. O pivô de alta tem uma relevância maior quando há o fechamento. O candle que faz o rompimento do topo anterior já fecha acima dessa máxima aqui dos R$ 50,30. Pelo contrário, está fechando mais próximo da mínima da semana. Então, um sinal um pouco mais negativo. Perda da mínima dessa semana aumenta a probabilidade de queda para essa ação, ou seja, ficar um pouco mais com o cenário de indefinição da tendência no médio prazo. Isso aqui já é uma tendência de alta? É uma tendência de alta. Só que se ela gerar mais um sinal que uma semana vindo forte para baixo, já fica um cenário mais de indefinição dessa tendência, ou seja, um sinal de enfraquecimento da tendência de alta, que já deu o primeiro sinal de enfraquecimento aqui. Começou no fraco. E aqui agora, se voltar para baixo, reforça a chance de perda de força na subida da Vale 3. BRAP 4, operação de compra que a gente abriu aqui nesse patamar, abriu o pregão de hoje com gap de baixa, gerando esse gap aqui a primeira hora de pregão, reposicionei stop para perda dessa mínima. Ou seja, se perder essa mínima, vai aumentar a probabilidade de bater lá no stop cheio da operação, por esse motivo. E, inclusive, teria batido no stop cheio e essa operação foi encerrada antecipadamente. Logicamente, todas essas alterações de stop, modificações, encerramento da operação, se reposicionou o objetivo ou não, tudo isso é comentado com antecedência aí, via Telegram, via o canal DV Invest. Então, essa operação da BRAP 4, queda de 1,76%, perda de 1,76%, isso representou uma redução de 0,36% do capital total nesta operação. Depois disso, seguimos aí com a sexta-feira ruim. SBSP3, que a gente também tinha aberto uma operação de compra pelo gráfico de 60 minutos no pregão passado. Gerou aqui um fechamento para baixo aqui da média. Eu tinha reposicionado o stop aqui e já abriu o pregão acionando a nossa saída da posição comprada. Então essa operação da Sabesp, também um stop aí parcial, gerou ali um stop de 1,34% e uma redução de 0,25% do capital total. Enfim, um dia aí de acionamento de stops. E como eu sempre faço, não importa se foram 4 operações consecutivas de ganho, 5 operações consecutivas de perda, todas elas, desde agosto de 2010, eu reporto aqui, não importa o valor, inclusive reportando quanto foi a perda de cada operação. Aí sempre vou continuar fazendo isso, porque para mostrar que o mercado de renda variável não é só apenas ganho. Ganho no sentido de taxa de acerto, mas tem os seus momentos de perda e é muito importante a gente ter a gestão de risco, porque esses momentos de perda no mercado de renda variável são normais, seja por falha, por minha falha ou por falhas suas, da sua estratégia ou pelo momento do mercado, não importa. O importante é de reconhecer que nesses momentos a gente precisa perder menos e nos momentos que derem certo, ganhar mais. Só um exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui de uma operação, por exemplo, essa operação que deu certo, que eu busquei um objetivo mais acima, tentando melhor relação risco-ganho, a STBP3 nessa semana, gerou um ganho de 1%. Então essas 4 operações aqui somadas, essas perdas, em 4 perdas, gerou aqui menos 1,11%. Então ela, em 4 operações, ela ultrapassou um pouco o ganho de uma única operação. Então essa relação risco-ganho é que faz com que a sua curva de capital ela caia pouco no momentos de perda e na hora que o mercado resolve alinhar ou sua estratégia começa a dar mais certo, se gerar uma melhor taxa de acerto e gerar justamente mais operações de ganho, e aí é a hora que seu capital ultrapassa a máxima do topo anterior, ou seja, mantendo basicamente a curva do seu capital numa tendência de alta. Seguindo para Bradesco, BBDC4, pregão de hoje, acionamento também da nossa saída aqui na perda dos R$ 34,90. Então, BBDC4 proporcionou uma perda de 1,66%, capital total menos 0,3%. Após essas saídas do pregão de hoje, no momento, no mês, está com queda aqui de todas as recomendações, menos 0,59%. Em relação a se a gente está no dia 8/11, ainda cedo no pregão, no mês, vamos ver como é que se desenrola o restante aqui desse mês. Então, operação encerrada e aquela questão, não vou acionar o stop porque vai que o ativo volta, né?
por mais que esteja alinhado um pouco mais ali para cima o gráfico semanal, gerando agora um sinal de topo, mas ainda dentro de um contexto de tendência de alta, não dá para saber até onde vai o movimento de queda de um preço, de um ativo. Então, para mim, o que eu fico sempre é essa sinalização, ela basicamente anula o que eu gostaria de ver no gráfico, em termos de perspectiva para cima. Então, como ela anulou, eu saio da posição. Se gerar alguma nova sinalização de alta, avaliarei para buscar a operação de compra. Mas nesse momento, o que BBDC4 fez aqui foi um pivô de baixa. Tendência agora em Bradesco é de baixa. Tá? Topos e fundos aí descendentes. Tendência de curto prazo. Seguindo, temos aqui uma operação de venda em COGN3, basicamente fechou ali um centavinho acima do nosso preço de venda, ou seja, o ativo tem uma tendência de baixo, topos e fundos. Resumidamente, pode falar até aqui, ó, tendência de baixo, topos e fundos descendentes, vem aqui embaixo com um movimento muito forte, gera um movimento um pouquinho mais arrastado para cima, briga ali com a região dos R$10 e gera agora uma sinalização de topo em cima da média, em cima desses R$10. Então, eu faço essa venda, né? Expectativa de quê? De ter a continuidade da tendência de baixo, pegar um pedaço do movimento de queda e, logicamente, lucrar com a queda do preço. Significa dizer que vai cair? Não. A partir do momento que eu entro na posição, não sei se o ativo vai cair ou vai subir. Eu estou tentando trabalhar a favor da probabilidade da tendência de baixa do papel. Mas, inclusive com um stop mais bem protegido, que seria acima dessa região que ela brigou aqui em termos de resistência. Se o mercado reverte para cima, ela anula a minha expectativa de queda e, consequentemente, eu saio dessa posição vendida. Então, olhando aqui para os dados desta venda, nós temos uma venda por volta de 9,81, fechou em 9,82. Stop da operação em R$10,05, pode ser colocado até em R$10,03 acima da máxima do pregão de hoje. Objetivo, R$9,45. Risco de 2,45%, alocando 20% do capital total na COG-N3, a antiga CROT3. CVCB3, que pancada para baixo, abriu com baita gap de baixo e queda de 14,15%. Então, é aquela questão dos stops, né? Se você não aciona o stop, eu estava comprado, bateu aqui na resistência, gerou um candle de reversão, perdeu essa mínima, não vou sair não, porque papel aqui tinha gerado um sinal forte de alta, você não sai da posição que já tinham gerado um sinal ruim em cima no patamar de resistência, voltando a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos e perdendo essa mínima aqui, o papel agora despencou, vai aqui embaixo perdendo toda uma região de suporte, perde outra patamar aqui de suporte, então uma sinalização bem negativa. Olhando para o gráfico mensal, o que é que nós temos no gráfico mensal? Tentou subir, gerou um candle ruim no mês passado, e esse candle ruim no mês passado já seria um motivo de possível saída. Se perdeu a mínima do mês passado, já seria um sinal de saída dessa posição comprada em CVCB3. E com isso ela gera um topo descendente, uma expectativa de poder vir mais para baixo. Próximo suporte dessa ação na faixa dos R$42,27. Abaixo disso, a mínima do fundo R$ 37,93 pelo gráfico mensal. Então, por enquanto, sinal negativo dessa ação. Vale a pena comprar o papel aqui pensando no longo prazo? Não tem um sinal favorável nesse momento. Seria basicamente comprar porque caiu muito, mas se for para comprar desta forma, o que seria interessante fazer, sendo mais agressivo, aqui nessa região, caso o mercado resolva dar uma esticada aqui para baixo, buscando a região dos 42,27 ou abaixo disso, seria o cenário mais interessante para se tentar pegar um repique de alta nessa ação ou até mesmo pensar numa operação de prazo maior, que nesse momento não tem nenhum sinal a favor dessa operação, a não ser a região importante de suporte e um gráfico que ficaria mais esticado para baixo, chegasse lá nessa região dos 42,27. Seguindo aqui, depois de CVCB3, vamos falar de RBR3, que também teve 3 pregões. 3 candles fortes de baixa, 3 corvos pretos, né? Tem um padrão gráfico que demonstra força por parte aí dos vendedores. E isso aqui, demonstrando essa força, o que aconteceu no papel? Basicamente, ou um topo duplo ou um pivô de baixa. O que desejar gerou aqui. Se eu projetar aqui esse pivô de baixa, projeção clássica, primeiro projetando um topo duplo, se eu pegar só o topo duplo e no nível do topo mais baixo, deixa eu só marcar aqui, selecionar, a gente teria uma projeção em R$ 34,54, projeção do topo duplo. E a projeção do pivô de baixo, primeira projeção 61,8% já foi atingida e 100% R$ 34,32 seria o próximo nível de projeção. Tem um suporte aqui, está com o movimento um pouquinho mais esticado para baixo, mas nenhum sinal de alta por enquanto. Então, um sinal bem negativo em RBR3. Fazia tempo que não tinha algo parecido no papel. Tendência nesse momento de curto prazo é de baixa.
segue apontando mais para baixo, semana fechando com queda de 8,47%, fechamento abaixo da média móvel de 3 períodos, e pelo menos da última vez que fechou abaixo da média móvel de 3 períodos aqui, a última vez, né, que fechou abaixo da média móvel de 3 períodos, gerou nova mínima, teve algo mais para baixo. O fato é que no semanal, a gente pode ver que essa mínima aqui, mínima de 34,85, a mínima dessa semana 34,90, ou seja, a perda da mínima dos 34,85 anula basicamente a tendência de alta desse papel no médio prazo, trazendo um viés mais baixista no curto a médio prazo para essa ação. Depois disso, vamos falar de BRKM5, que no pregão de hoje fechou em alta de 1,73%, porque eu estou falando de BRKM5 por causa do semanal, que a ação fechou bem, gerando um fundo ascendente, voltando a fechar acima da média. Tem aqui uma região sim de desafio, que aqui está essa região de fundo anterior que bateu lá, gerou topo descendente, caiu, agora gerou um fundo ascendente. Então a tendência nesse momento em BRKM5, tendência indefinida, fundo ascendente e topo descendente. Só que já gerando até um rompimento de uma linha de tendência de baixa secundária, gerou esse rompimento. Então qual é o meu ponto de destaque para o ativo? É dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, caso esse ativo proporcione, ele pode até vir um pouco mais para cima, onde tem essa resistência importante pela frente na faixa ali dos 31,93 até o patamar de 32,42. Mas o fato é que para buscar uma compra de swing trade no decorrer da próxima semana, correções no gráfico diário, seguido de fundo ascendente ou pivô de alta, me interessaria para planejar a compra de swing trade na Braskem. E por último, o TIM P3, que também teve uma semana muito forte para cima, aqui ó, 5 pregões basicamente aí de movimentação para cima, onde o papel terminou a semana com alta de 11,78%. Um papel que tinha um cenário extremamente travado. Estou conseguindo visualizar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, tá certo? Tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, ou seja, rompimento. A gente pega essa altura aqui, poderia projetar aqui para cima para ter uma perspectiva de alta desse ativo. E aí fazendo essa projeção de alta, seria algo ali buscando um patamar de 15,12 se a gente projetar todo esse movimento aqui para cima, que seria, ou seja, a altura dessa cabeça aqui para cima seria a projeção de alta no médio prazo para esse papel. O que chama atenção em termos também de swing trade é que essa ação que tinha um cenário totalmente travado, olhando para o gráfico mensal que está totalmente travado, ó, retomou a tendência de alta, pivô de alta no gráfico mensal, pivô de alta também no gráfico semanal, resumidamente seria isso, mas no mensal fica bem mais visível. E no gráfico diário, retomada também da tendência de alta. Agora, para entrar comprando, assim como eu comentei de Braskem, retorno do preço é o que vai me fazer planejar mais uma compra em cima de TIM P3. Para quem está comprado, dá para ir conduzindo a operação. Para quem está comprado no curto prazo, dá para ir conduzindo essa operação por meio das mínimas ascendentes, o stop de proteção desta compra em TIM P3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.